Olá, estamos em outro capítulo e este é muito importante, que tratará de um termo bastante utilizado no inglês, que é os substantivos em cadeia. Eu até coloquei que os substantivos em cadeia são de trás para frente, aqui no título, para se ter uma noção já inicial do que se trata. Bom, você já deve ter percebido no inglês que algumas palavras elas falam de maneira inversa, como nós estamos acostumados no português. No português, nós falamos substantivo, adjetivo. Aqui no exemplo, nós falamos casa branca. Só que no inglês é falado o inverso. Você usa adjetivo e substantivo de forma inversa. É white house. É casa branca ao inverso. White é branco, house é casa. Da mesma maneira, aqui no exemplo abaixo, nós falamos casa grande no português. Mas no inglês fala-se big house. Então memorize isso. É falado de trás para frente o nome e seu adjetivo. Além disso, quando possui dois ou mais substantivos enfileirados, mas preste bem atenção, dois ou mais substantivos enfileirados, qualquer substantivo poderá ser potencialmente também um adjetivo. Igual, por exemplo, casa de tijolos. São dois substantivos, casa e tijolos. Só que no inglês, você não fala casa de tijolos, você fala inverso. Você fala brick house, que é casa de tijolos, ou ao contrário. Olha aqui, nós falamos no português teste de compreensão de vocabulário. São 3 nomes, praticamente. Teste de compreensão de vocabulário. No inglês, você memoriza assim, ó. Você fala vocabulário, compreensão, teste. Mas, não se preocupe, você vai memorizar isso. Enquanto nós falamos teste de compreensão de vocabulário, no inglês você falaria Vocabulary Comprehension Test. Ou seja, é a mesma coisa, só que, lembre-se, substantivos enfileirados, fala-se de trás para frente. Sempre que defrontar com um aparente conjunto de substantivos enfileirados, deve aplicá-los de trás para diante. Você pode pensar agora, agora está difícil, vai ser cruel, vai ser difícil memorizar, assim, porque é o inverso, mas não se preocupem. Eu vou dizer para você e digo com toda certeza. Se você aplicar o método correto, isso ficará para você assim, algo natural, e fica mesmo. Basta você fazer o seguinte. Lembra de maneira correta de aprender o idioma? É adquirindo uma linguagem internalizada. Então, quando a tua linguagem internalizada estiver pronta, você automaticamente vai analisar dessa maneira. E como que isso é possível? Somente através de exercício. Ou seja, através de contato com a língua inglesa e de maneira marcante, de maneira que te faça divertir, que te faça gostar do que está ouvindo e vendo. Então, filmes engraçados é muito proveitoso e nós vamos indicar aqui os filmes iniciais adequados para você iniciar o idioma. Vamos dar sugestões de áudio e você perceberá que questão de substantivo, se é invertido, se é de trás para frente, para você não vai ter nenhuma dificuldade. Você perceberá isso. Vamos lá adiante, e algo também muito importante. Auxiliary verbs in English, ou seja, be, do, have. Be, do, have, nós chamamos de os verbos que não têm significado. Eles vêm na frase, eles não carregam significado, quando eles são auxiliares, deixando bem claro. A frase vai denotar se está na interrogativa ou na negativa. Eu explicarei no próximo slide. Lembra o seguinte, be, do, have. Mas isso é muito básico, eu já sei isso de inglês. Olha, mas comete erros colossais aos montes, como diz, né? Mesmo alunos avançados, justamente no slide seguinte que veremos. Mas também tem os modal verbs. Não falaremos agora dos modal verbs, mas no próximo bloco falaremos sobre eles. E eles carregam significados, são diferentes desses. Mas também é utilizado como auxiliar. Vamos lá no próximo? Ok, estamos aqui. Então, simple present, os auxiliares do, don't, que é utilizado para a primeira, segunda pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Ou seja, para I, you, we, you, they. Por exemplo, I don't like sugar. Eu gosto de açúcar. Desculpa, aqui não, don't. Por que não é eu gosto de açúcar aqui? Porque don't é negativa. Então, I don't like sugar. Ou seja, eu não gosto de açúcar. Don't é usado para colocar a frase na negativa. E do? Para que serve? Para question. Então aqui, ó, é uma pergunta.
começou com do. E sempre começa com do para question, nesse caso, né? Do you speak Spanish? Ou seja, você fala espanhol? É uma pergunta e você utiliza o auxiliar do. Perfeito? Aqui está falando, nós não conhecemos estatísticas, né? Não conhecemos estatística, é nós também don't. Agora é onde costuma-se muita gente perder o fio da meada e é aqui abaixo. Vamos lá. Terceira pessoa do singular. Ó, lembre-se o seguinte, terceira pessoa do singular é um caso à parte. Então, vou colocar uma divisa aqui, é como se fosse algo totalmente diferente de cima. E é mesmo. Terceira pessoa do singular, os verbos são conjugados de forma diferente. Se você for fazer uma pergunta, não é do, mas para he, she, it, você usa does, yes. É assim. Ah, mas por que não? Porque é uma forma que a gramática inglesa utilizou para diferenciar as perguntas e é usada assim, pronto. Não tem muito o que explicar. É a regra e aceite isso no seu subconsciente que você verá que não terá dificuldade. Inclusive é uma preparação para você começar a ver os filmes e os áudios para você adquirir uma linguagem internalizada e chegar ao caminho até se tornar fluente. Vamos lá. Por exemplo, olha aqui a pergunta. Does he play soccer? No, he doesn't. He plays volleyball. Olha o verbo, o S aqui na terceira pessoa. Então, por exemplo, I play, you play seria sem esse S, mas como é terceira pessoa, o verbo ele vem conjugado com S na afirmativa. Mas coloca-se também o verbo com S, por exemplo, quando eu for fazer uma pergunta ou quando eu for na negação? Não, porque a preposição já vem com S. Então você não precisa colocar o S aqui, por exemplo, para fazer uma pergunta. Eu estou falando de uma forma bem simples, não estou falando com termos rebuscados, porque o objetivo desse curso é falar de maneira simples a mensagem. Espero conseguir isso, né? Vamos lá. Dois he play soccer. Então, não vai colocar plays. Por quê? Porque já está aqui o S, ó. Dois. E para a negativa? Também não. Porque o S já vem aqui conjugado aqui neste auxiliar. Perfeito? Digo para você, eu percebo, alunos avançados erram justamente nesse S da terceira pessoa. Então, já que você sabe disso, anota no caderno aí e comece a praticar. E isso não te será problema. É um pequeno detalhe só, que faz toda a diferença. Vamos lá. Simple past, que é auxiliar. Simple past é mais fácil. Lembra que no present simple nós temos que colocar para a terceira pessoa aqueles does, né? Does com S. Aqui não. É did it para question e didn't para negativa. Ou seja, não precisa colocar o S no caso do simple past. Correto? Então, todas as pessoas, todos os tempos verbais, a mesma preposição. Aqui nós temos os exemplos e você percebe assim que memorize isso. No passado, na conjugação do passado, não precisa colocar ES ou S no caso da terceira pessoa. Ok, você vai se habituar. Agora aqui já encerramos, então vou fazer uma pequena resumo do que falamos, porque é bem interessante, sabe? E está toda a base da estrutura linguística do inglês. Lembre-se do seguinte, substantivo e adjetivo é falar de trás para frente. Então, casa grande, big house. Casa branca, white house. Teste de compreensão de vocabulário, são vários substantivos enfileirados, você fala sempre do último para o primeiro. Você já sabe como vai memorizar isso, né? Não é quebrando a cabeça agora, é na prática. A melhor forma de praticar é você se divertindo. Vamos lá. Be, do, have. São verbos que eles não têm carregam significado. Ele é usado, por exemplo, nós vimos o exemplo aqui do do, que é do para fazer pergunta, does, primeira pessoa do singular, para negativa, does, enfim. É isso daqui, ó. Nós vimos, né? Do, don't, does, doesn't. Só que também tem, dessa mesma maneira, o be e o have. E tem os modoverbos que veremos mais adiante, não se preocupe. Mas lembre-se dessa regrinha. Se você lembrar disso, ótimo, você já ganhou bastante. Então, encerramos aqui a nossa aula e nos veremos na próxima. Até mais!